Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença em oração nesta hora e quero pedir perdão ao Senhor por minhas falhas, por meus pecados, por minha fraqueza, por meus fracassos. Pedir também ao Senhor, meu Deus, que Tu venhas dar-nos graça nessa noite, fortalecer-nos, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para podermos entender as Tuas palavras. Que o Teu Espírito Santo possa alcançar os corações, Senhor, fortalecê-los, fazer com que eles possam estar, meu Pai, alicerçados em Ti, e que ainda que os ventos fortes sejam constantes, eles nunca, Senhor, absolutamente nunca, sejam abalados. Nunca. Que o Senhor sopre espírito de vida sobre cada um de nós, nos dê a capacidade de entender a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, hoje nós iremos falar acerca de um assunto muito delicado, que é acerca de examinarmos as profecias, colocarmos à prova elas para saber de onde ela provém, se ela vem do Espírito de Deus ou de espíritos enganadores, pois isso é possível. Colocar em julgamento aquilo que é dito por meio de mensageiros, para saber se ela vem da fonte da vida, Deus, ou se ela vem do pai da mentira, Satanás. Nós sabemos que já é a última hora, e o espírito do anticristo, ele já tem influenciado muitas pessoas a trazerem engano, a trazerem falsas profecias, a trazer falsas doutrinas, e isso tem feito com que as pessoas sejam desencaminhadas do caminho da verdade. Para que nós possamos examinar as profecias, nós precisamos ter discernimento bíblico. Discernimento bíblico, em hebraico, a palavra para discernimento em hebraico é a palavra bin, que significa percepção ou entendimento, separar as coisas umas das outras nos seus pontos de diferença e fazer uma distinção entre isso ou aquilo. Sempre que os antigos, no Antigo Testamento, eles eram apresentados coisas a eles, mesmo sendo espirituais, e ainda que os mensageiros que viessem falar acerca de coisas espirituais para eles, eles sempre colocavam estas coisas à prova. Nós podemos ver que quando Gideão, ele foi visitado pelo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor disse assim para ele: vai nessa força, Gideão, varão valoroso, que o Senhor é contigo. E ele disse: o Senhor é comigo, então dá-me um sinal. Ele pediu um sinal para saber se quem falava com ele de fato era um anjo do Senhor. Gideão, ele era sábio, e ele, não querendo ser enganado por falsos espíritos, não querendo ser enganado por um falso mensageiro, ele diz: se você de fato é o Senhor, me dá um sinal. E ele pediu para que o sinal fosse que o anjo molhasse todo ao redor
de uma lã, mas fizesse com que aquela lã permanecesse seca. Mas também depois ele pediu que o anjo fizesse com que o orvalho caísse somente sobre a lã, molhando somente a lã, mas a terra permanecesse seca. E aparentemente essas coisas elas são impossíveis ao olho natural, mas Deus, para provar que havia enviado um mensageiro para ajudar Gideão a batalhar contra os pagãos que lutavam contra o povo de Deus, Deus confirmou o sinal que Gideão pediu. Isso nos dá a entender que sempre que alguém diz que vem falar em nome do Senhor, para que nós tenhamos certeza de que aquela pessoa está falando em nome do Senhor, nós sempre, por meio da direção do Espírito Santo, devemos submeter aquela tal profecia, aquela tal posição profética e espiritual à prova, para saber se de fato ela vem do Senhor. A palavra discernimento, ela foi usada no Antigo Testamento mais de 200 vezes. Isso para você ter ideia de quanto ter discernimento nos dias do Antigo Testamento era fundamental para saber qual era a vontade de Deus ou não. Mas no Novo Testamento, discernimento também é algo fundamental. E como o Novo Testamento ele foi escrito em grego, a palavra predominante para a palavra discernimento se chama diacrisis, que significa fazer distinção clara, discriminação, juízo ou julgamento. Mas o verbo da palavra em grego também pode ser anácrino, que quer dizer distinguir, separar, testar. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu essas recomendações à igreja de Tessalônica, certamente ele estava instruindo aquela igreja a provar os ensinos que eram passados naquela comunidade, quer por os cristãos locais daquela comunidade, quer por qualquer outro que fosse enviado para levar uma mensagem para eles. E nós devemos ter em mente que a palavra usada aqui para profecia, ela vem do grego profetês. Essa palavra ela tem um significado de advocar ou discursar, ser porta-voz de alguém, falar o nome de outrem. E consequentemente, quando aquela pessoa fala em nome de alguém, ele está entregando uma mensagem, ele está entregando uma profecia. Então Paulo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não desprezem o que se fala em nome do Senhor, mas examinai tudo, retenha o que for bom, abstende-vos de toda sorte de mal. Por que será que Paulo quis dizer que as pessoas deveriam se abster de toda sorte de mal? Porque nós vemos que no capítulo anterior, Paulo, ele está exortando os cristãos acerca da ressurreição. Existiam muitos no meio da igreja de Tessalônica que pregavam a falsa doutrina, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, e eles estavam tementes, apavorados, confusos. Então Paulo ele ensina que os cristãos devem pôr à prova todo e qualquer ensino, toda e qualquer profecia. Eles devem reter o que for bom de tudo que for falado para eles em nome do Senhor, e devem se abster de toda e qualquer aparência do mal, quer em atitude, quer em palavras, quer em doutrinas ensinadas por mestres que podem ser de Deus ou não. Precisamos ficar esperto com o que se é ensinado. Os apóstolos João e Paulo, em suas cartas, recomendavam que os cristãos provassem os espíritos, por causa das falsas doutrinas que já estavam surgindo já no início da igreja primitiva. Tais doutrinas tinham como foco e objetivo trazer confusão, divisão e enfraquecimento da sã doutrina de Cristo. Paulo exortou a Timóteo a combater as falsas doutrinas. Paulo ensinou a Tito
que Tito deveria calar os cães gulosos, os inimigos da cruz, que estavam pregando uma mensagem diferente da dele. Aos Gálatas, Paulo diz que por causa da insensatez deles, eles estavam sendo engodados e caindo em pecado, em engano, se deixando levar por doutrinas de homens. E amados, para que possamos ter discernimento de coisas espirituais, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor para tal coisa. Quando Paulo ele fala acerca dos dons espirituais do Espírito Santo, que são 9 dons, ele cita em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que é fundamental: o dom do discernimento de espíritos. Por que será que Paulo ele pedia para que os cristãos pudessem provar os espíritos, para saber qual era a fonte da mensagem? Já nos dias deles, eu já falei que já existiam falsas doutrinas, e existia já, irmão Felipe, até falsos pregadores que diziam que Jesus não tinha vindo em carne, mas era um Espírito perfeito, que era uma vertente do gnosticismo. E Jesus ele fala que todo aquele que acredita que Jesus não vem em carne, este tem o espírito do anticristo. E o povo, muitas vezes, por não ter conhecimento da palavra e por não provar os espíritos, estavam se deixando ser enganados por essas falsas doutrinas. E isso tem se tornado prejudicial à igreja. Eles estavam caídos, eles estavam sendo engodados, eles estavam fazendo em partes com que o sacrifício da cruz fosse em vão. O discernimento de espíritos é uma ferramenta poderosa para sabermos se essa ou aquela pessoa está falando por meio do Espírito de Deus ou não. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreve as seguintes palavras. Ele diz: vós tendes a unção e já sabeis tudo. A unção do Espírito Santo nos dá a capacidade de fazer separação entre o certo e errado, entre o que vem de Deus e o que não procede de Deus. E quando nós lemos o contexto, nós sabemos que já existia nos dias de João doutrinas anticristãs. E João, ele vinha advertindo aquela comunidade que eles deveriam colocar aquelas doutrinas à prova, e que eles não precisavam mais que ninguém os ensinasse, pois eles tinham a unção do Espírito Santo, que por meio da busca, por meio da dedicação à vontade de Deus, o tal revelava as coisas diretamente ao coração dos cristãos. Então, no versículo 21 ele diz: não vos escrevi porque vocês não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Isso indicava que existiam ali pregações feitas para tentar desviar o povo do foco principal, a sã doutrina, a salvação, a expiação de Cristo por meio da cruz do Calvário. Eles dizem: eu sei que vocês já conhecem, e eu escrevi para vos incentivar a permanecerem neste conhecimento, porque vocês sabem, meus irmãos, que nenhuma verdade pode vir da mentira. E o que mais nós vemos hoje são falsos profetas, homens dando títulos a si próprio, homens se locupletando na mensagem do Evangelho, dizendo ser isso, ser aquilo, o mais ungido, o mais poderoso e tantas outras coisas, chamando a atenção somente para si, enquanto Cristo se torna segundo plano, enquanto Cristo se torna coadjuvante, enquanto Cristo se torna pequeno, em meio à falácia de falsos profetas que querem serem aceitos por públicos, desviá-los do caminho da verdade, levá-los à perdição. Em Lucas capítulo 6, versículo 26, Jesus ele diz: ai de vós, quando vos aplaudirem e vos elogiarem, porque assim fizeram com
os falsos profetas no dia de seus pais. Isso significa que um falso profeta, ele não gosta de oposição. Um falso profeta, ele não gosta de oposição. Um falso profeta, ele vai se locupletar do título que ele tem para manipular as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam subjugadas a ela, temam ao tal, de modo que as tais percam o temor por Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para os amados. João Batista, ele deixa claro que após ele viria um que era mais poderoso do que ele, de modo que ele não era digno nem de desamarrar a sandália de seus pés. Isso significa que não existe ninguém mais poderoso, mais santo, mais tudo, biblicamente falando, do que Jesus Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o autor, ele é o consumador. Tudo iniciou nele, tudo termina nele. Ele é o centro de todas as coisas. Quando Jesus foi transfigurado, o Espírito Santo diz por meio da nuvem, o Pai diz por meio da nuvem: este é o meu filho amado, a ele escutai. Quando Jesus foi batizado, o Pai disse: este é meu filho amado, a ele escutai. Nos dias de Jesus, nos dias dos profetas, Deus falou com os homens por meio dos profetas. Nos dias de Jesus, Deus falou com o homem por meio do seu Filho. Hoje, Deus fala conosco por meio do Espírito Santo. Então se faz necessário que tenhamos o discernimento de espíritos, para que nós não venhamos a ser engodados por toda e qualquer falsa doutrina que nos afaste dos caminhos do Senhor. Era costume dos cristãos primitivos colocarem à prova tudo o que ouvia. E nós podemos ver isso em Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Quando Paulo visitou a igreja de Atos, ele foi ensinar acerca de Cristo em Atos. E a Bíblia fala as seguintes palavras: e logo os irmãos enviaram Paulo a Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos, e também as mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Você percebe que Paulo, ele estava lá em Bereia ensinando acerca de Cristo. E os bereanos, sabendo que o que Paulo falava era bom, era coerente, mas eles não se deixavam levar por aquilo que Paulo falava. Eles buscavam na Torá para saber se aquilo que Paulo falava corroborava com o que estava escrito nas leis e nos profetas. E eles vendo que existia sim coerência, eles vendo que vinha sim da Torá e vinha dos profetas, eles passaram a crer naquilo que Paulo pregava. Eles eram nobres, por quê? Porque eles não somente conheciam as escrituras, mas também examinavam para saber se tudo aquilo que falavam vinha de fato da palavra de Deus. Se faz necessário colocar à prova aquilo que nós ouvimos. Em Isaías, capítulo 7, versículos 10 e 13, nós vimos que Deus promete a Acais um filho. E ele disse que daria um sinal, e esse filho aqui profeticamente também simbolizava Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Deus, ele se permite colocar à prova, para que ele prove que o que ele falou é verdade, que ele é fiel para cumprir. Então, após fazer a promessa de que daria livramento a Acais, Deus diz: me pede um sinal. E Acais diz: não pedireis um sinal ao Senhor. E Deus vai e fala: porém eu vos darei um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Deus, ele sempre se permite, irmã Divaneide, ser colocado à prova, para comprovar que as palavras que ele fala é verdade. Em Malaquias 3,10, quando ele pede para que o povo vá deixar na casa do Senhor, na arca, no templo, os dízimos e ofertas, ele diz: e fazei prova de mim, se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O Senhor se permite ser colocado à prova. Já falsos profetas,
eles não se permitem serem colocados à prova. Eles dizem: vocês vão desafiar o ungido do Senhor, vocês não podem colocar à prova aquela quem Deus levantou, vocês não podem duvidar daquilo de que um homem de Deus fala. Amados, a Bíblia deixa bem claro que nós devemos examinar tudo e reter o que for bom. Por falta de examinar as doutrinas pregadas, as profecias proferidas, as pessoas têm sido enganadas por falsos profetas, por falsas doutrinas, por falsos ensinos. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, costumava a colocar à prova aquilo que era falado, de modo que em Apocalipse 2, versículo 2, está escrito assim: eu sei as tuas obras, e o trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer maus. Pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, tu achastes mentirosos. Quantos estão se dizendo profetas, enviados de Deus, pregando uma falsa doutrina, se dizendo serem mais ungidos, mais poderosos, escolhidos, os tops da galáxia? E eu vou dizer uma coisa para você: é difícil você muitas vezes identificar um falso profeta. Porque Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz que seria introduzido de forma velada heresias de destruição. É como se fosse o seguinte: vai ter porções de verdade, mas de forma encoberta também haverá mentiras. Quando uma pessoa diz que só Deus fala por meio dele, que ela vira e acontece, que ela vira e mexe, quando ela começa a chamar demais o holofote para si, desconfie, pois o tal é um falso profeta. Vocês lembram de Jeremias capítulo 28, quando Jeremias briga com o falso profeta? O falso profeta se colocava como o top, e Jeremias disse: Deus de fato falou com você, você vai viver, mas se não, você ainda vai morrer este ano. E ele morreu no decorrer daquele ano. Quem não se lembra de Micaías, que profetizou acerca da morte de Acabe, e um falso profeta disse assim: como é que pode o Espírito do Senhor ter saído de mim para falar por meio de você? Quando alguém se acha exclusivo, quando alguém se acha melhor e maior, quando alguém se acha a totalidade e a boca de Deus, ele tem grande probabilidade de ser um falso profeta. Em caso de dúvida, descarte-o, faça o que o Espírito Santo diz: este é o Filho amado de Deus, a ele escutai-o. Jesus é o Espírito de profecia, e ele é a verdadeira profecia. Nele não há erro, nele não há engano. Deus deseja, meus irmãos, que façamos julgamento de tudo que se coloca diante de nós, para que nós não sejamos enganados. Porque por falsas doutrinas que são pregadas, muitos que se dizem cristãos têm perdido o seu posto, têm perdido a sua coroa, acham que são salvos, mas estão perdidos. Amém? Que os irmãos possam meditar nisso, em nome de Jesus Cristo.